Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Petro Women Talk Podcast. O tema que trazemos para hoje é muito técnico e quem vai ajudar-nos a ter essa conversa incrível será alguém que desde muito pequeno já sabia o que queria ser. E por quê? Porque toda a família dele é engenheiro. Nós estamos em estúdio com Edlásia da Costa Vasconcelos. Edlásio, boa noite, Boa seja muito noite, bem-vindo. obrigado pelo convite. Obrigada por teres aceito. Um prazer imenso estar aqui contigo. Eu venho de um background que não é técnico, então estou muito ansiosa para a nossa conversa de hoje. Certo. Acho que vamos todos aprender muito. Vamos começar então por introduzir quem é o Edlásio da Costa de Vasconcelos. O Edlásio é formado em Geologia e Minas, no Instituto Nacional de Petróleos, passou pela Faculdade de Ciências em Angola, depois licenciou-se em Geologia Aplicada pela Universidade de Minas de São Petersburgo e mestrado em Geologia de Petróleo e Gás. Foi professor do Instituto Nacional de Petróleo e Gás, no SUMB, onde lecionou as cadeiras de Geologia de Sonda, Petrologia e Estudos de Jazidas Petrolíferas. Atualmente trabalha como engenheiro de reservatório e é palestrante e diretor-geral da ASGE, Angola Sustainable Geoscience and Energy. Uau! Parece muito, né? Parece não, é muito. É muito, Edlásio. Então, Edlásio, depois de tudo que li, quem é de facto o Edlásio? Bom, eu na verdade, bom, agora que tenho mudado, mas sempre gostei de me apresentar como professor. Ok. Eu gosto, acho que me deixa um pouco envaidecido. Oh, uau. Sou professor, ok. mas Uma boa sou, profissão, né? sou um jovem Uhum. comum, formado em geologia, e agora trabalho, como já disse, como engenheiro de reservatório Uhum. e montes. Acho que uma Uau. breve daquilo que já foi dito. Sim, como eu disse no início, o Edlásio já sabia desde muito pequeno o que é que queria ser, né? Porque tinha uma influência muito grande em casa, certo? Ou seja, todos em casa são engenheiros. Já, feliz e infelizmente. Feliz e infelizmente eu venho de uma família realmente que desde muito cedo as pessoas vão se espelhando numa imagem de um engenheiro de petróleo. Então, vendo o nível de disciplina, vendo o tipo de comportamento, vendo também as condições financeiras, porque também importa. Ajuda bastante. Então fomos todos criando, Exato. seguindo essa imagem. Particularmente eu me inspirei muito no meu pai, que também é geólogo, então Ok. isso acabou marcando e dando uma direção. Exato. Então, nós temos vários termos na nossa indústria, né? Temos geólogo, geofísico, engenheiros. Qual é de facto a grande diferença entre todos eles? Bom, eu, na verdade, para diferenciar ou definir, definir o que um faz e o que outro faz, é necessário dividirmos naquilo que são os trabalhos, né? A indústria petrolífera está, de forma geral, dividida pela parte, vamos pensando assim, inicial, que vai envolver a exploração, O né? upstream. O upstream, que vai envolver a exploração, a pesquisa, aquilo que são recolha de dados. Depois vem a parte de aplicação desses dados, vem a parte de perfuração, já estamos aí para outro capítulo, né? Exato. Perfuração desses dados, depois vem a parte da produção, depois vem a parte da comercialização, já estamos em downstream. Então, na verdade, o que é? O geólogo é aquele que pesquisa. Ok. Vamos assim pensar. Ok. O geólogo pesquisa, faz estudos de superfície, faz análise de dados, mas antes do geólogo vem aquele que faz o raio-x Ok. do subsolo, né? Que é O o geofísico. geofísico. Yeah. Ok. Então, o geofísico, na verdade, ele faz o raio-x, aquilo que ele determina ou identifica, apresenta ao geólogo. Ok. Ele diz, olha, vá, geólogo, identifiquei isso. O geólogo, por sua vez, também tem os seus dados. Há uma integração de dados, Ok. não é? Então, assim, é que está apresentada a parte da exploração, pronta para aquilo que é execução, ou seja, desenvolvimento de um campo petrolífero, por exemplo. Que aí já é o engenheiro que o faz. Pois, Sim. Ou não, né? Ou não, na verdade Ok. é um pacote, é um conjunto. A gente, quando era mais novo, pensava, não, pô, quero ser engenheiro de petróleo. E pensava que eu seria a pessoa ideal para fazer tudo. Exato. Mas hoje eu entendo que tem aquela pessoa que encontra, identifica a anomalia,
está Exato. identificada uma anomalia, tem aquela pessoa que verifica se essa anomalia tem concentrações suficientes de hidrocarboneto. Uhum. Com base nessas concentrações, tem a pessoa que analisa se é possível tirar esse hidrocarboneto do subsolo Uhum. para a superfície. E depois, mais tarde, vem a pessoa que vai comercializar aquilo, que não tem Exato. nada a ver com aquele que Que depois encontrou. não tem nada a ver, exatamente. Ok, então isso quer dizer que se a fase inicial começa por um geofísico que depois passa os dados ou o resultado dessa pesquisa para o geólogo tem necessariamente que saber aquilo que o geofísico faz. Bom, Ou não necessariamente analisa os dados da mesma forma. não, na verdade os dados não são Uhum. usados da mesma forma. Uhum. Por exemplo, naquilo que é prospecção geofísica, Uhum. o geofísico pode fazer a prospecção tanto em terra como no mar. Exato. Se for no mar, usa certas ferramentas, certas técnicas. Se for na terra, também outras técnicas. Uhum. Então, com base no levantamento que o geofísico fizer, ele identifica anomalias. Uhum. Diz, olha, as anomalias encontradas são essas. Claro que o geólogo, em paralelo, também faz as suas análises, suas Ok. pesquisas, e há Uhum. sempre um histórico de campo, há sempre um histórico Uhum. de exploração. Então, a integração desses dados é que dá um Uhum. pacote necessário para a possível identificação do Uhum. sítio ou local ideal para se encontrar o hidrocarboneto. Exato. Uau, então não é fácil, né? Em primeiro lugar, tem muitos riscos associados, principalmente estamos a falar em exploração offshore no mar, não é? As dificuldades aí são ainda mais elevadas. Ação. E aí sabemos que não necessita apenas de mão de obra humana, não é? Tem obviamente uma tecnologia à volta que auxilia tanto o geólogo como o geofísico a fazerem essa extração dos dados, certo? Claro. Na sua experiência nessa trajetória, obviamente a teoria difere um bocadinho da Da prática. prática. O que é que achou, de facto, na prática, fazer essa extração, essa análise e prospecção destes dados petrolíferos? Olha, na prática, na teoria é bonito. É bonito. É porque eventualmente são pessoas que já trabalharam mais tempo e escrevem aquilo que tiveram, aquilo que foram as suas experiências, mas na prática é um pouco mais complexo. Uhum. Como disse muito bem, as incertezas são muitas e cada vez mais temos mais desafios. Estamos a falar, por exemplo, se for no mar, estamos a falar de, além de tentar encontrar aquilo que é a superfície, Uhum. vamos dizer, o subsolo, né? A parte marinha, temos que atravessar uma lâmina de água assim bem grande. Então temos que identificar primeiro que tipo de equipamentos vamos colocar, dependendo da profundidade em que vamos procurar. Exato. Isso estamos a falar ainda de exploração. Ok. Não estamos a falar nem de perfuração, nem de produção. Sim, na fase inicial. Fase inicial. Exato. Então, todo esse levantamento geofísico, todo esse processo feito na sísmica, vai depender muito de se for o trabalho onshore, em terra, ou no offshore. Sim. Por exemplo, se for onshore, até pode parecer estranho, mas muitas das vezes os trabalhos onshore acabam sendo mais difíceis, isso na sísmica, em relação aos offshore. Ok, traduz isso para nós. Levantamento sísmico, traduz. Bom, aquilo que eu disse inicialmente é o raio-x. Vamos É o simplificar aqui o raio-x, raio-x. ok. Então, o levantamento sísmico é um raio-x. É, na verdade, de conhecer as possíveis horizontes que vamos atravessar. Então, se estiveres em terra fazendo um levantamento sísmico, tu tens instalações, tu tens estruturas, tu tens infraestruturas, tens localidades. Então, esse trabalho de levantamento sísmico poderá ser bem mais complexo às vezes em terra do que no mar. Ou seja, é mais complexo porque tem muitas coisas à volta, Os né? ruídos, Exato. Também os aproveitadores. Os aproveitadores. Vamos falar um bocadinho disso mais lá comprar um frente. terreno aí próximo para quando fizerem o trabalho. Offshore, no mar, obviamente, é um bocadinho mais distante da costa, porém sabemos que não tem nada à volta, Não né? tens nada Então à volta. qualquer sítio é um sítio potencial para se fazer esse estudo, não é? Sim, é claro, tirando só a questão que é muito pertinente do meio ambiente, Pois. porque também temos aí a flora e a fauna principalmente que levam em consideração. Ok. Em termos de experiência, né? Sabemos obviamente, aliás, disse-nos agora que a exploração, às vezes o estudo em terra
tende a ser um bocadinho mais complexo do que no mar. Em termos de exploração aqui no nosso país, não é? Nós estamos a vir de um histórico que começamos inicialmente com exploração em terra e só depois é que fomos para o mar. Nos últimos tempos temos agora a estratégia que foi aprovada em 2019, que realmente levava o caminho de volta para a exploração em terra, sem descurar a exploração em mar. Não sei se conseguia dar-nos uma perspectiva tanto das vantagens de uma como de outra, numa perspectiva de exploração. Bom, em termos de exploração, como eu disse no princípio, exploração é pesquisa, é procura. Feliz ou infelizmente, a nossa parte offshore acaba sendo mais conhecida, claro, em relação à parte onshore. Isso porque desde os momentos que foram descobertos os primeiros campos petrolíferos, fomos recebendo de forma geral volumes avultados. Então temos mais volumes no mar, vamos fazer mais trabalhos no Volumes mar. de petróleo. Volumes de petróleo, neste Exato. caso. Temos mais volume no mar, encontram-se reservas maiores, então vamos nos focar mais naquela zona onde tem mais reservas. E em terra, por sua vez, tem, mas os estudos não são assim tão aprofundados, nem são tão expandidos como no mar, né? Ok. Então, numa vertente exploratória, porque o que nós queremos de alguma forma é encontrar petróleo, né? Na verdade, nós estamos a pagar um geólogo, um geofísico para ver se tem ou se não tem. Sim. Já passou por alguma situação, sendo sua ou de uma outra pessoa, ou uma outra situação que já tenha ouvido, de que no estudo apresentou que aquela zona tinha grande potencial de petróleo e que depois, na parte da perfuração, do desenvolvimento, deparou-se que era um poço seco. Já aconteceu? Infelizmente já. Infelizmente já. Mas é como tudo, e disse no princípio, tem a ver com as incertezas. E eu digo e defendo sempre assim: enquanto tu não perfuraste, tu não sabes de nada. Estamos a falar de uma coisa que você não vê. Estamos a falar de algo que está coberto. Então nós só nos baseamos com estudos anteriores, nós nos baseamos com os resultados de análises feitas, tanto em superfície, tanto com amostragens, mas enquanto tu não furares, tu não tens nem certeza de nada. Até mesmo quando se fura. Às vezes nem se tem. Pode sair aqui em cima, pode ter líquido, mas depois vamos ver que lá... Essa é a minha luta enquanto geólogo, mas a trabalhar como engenheiro de reservatório. Ok, que é essa transição, Essa né? transição é boa, graças a Deus, faz-me bem porque meio que me deixa completo. Mas enquanto engenheiro de reservatório, eu só preciso provar que aí tem hidrocarboneto. Ok. Agora, como vais tirar esse hidrocarboneto, meu irmão? Aí passas depois, aquele passas a bola. Sim, o engenheiro de reservatório diz, tem. Ok. Tem, eu sei que tem. Mas agora, se vais fazer como... Aquilo é, quando nós dizemos que tem, o estudo mostra-nos que tem grande concentração de petróleo, de hidrocarbonetos, não é? Sim, sim, são estudos, mais uma vez, enquanto não furares na zona que eventualmente identificaste, não tens certeza, mas tens conhecimento de campos análogos, tens conhecimentos de poços que já foram perfurados a uma certa distância. E é uma coisa boa, tem a ver com o estudo de campos análogos, como já disse. Eventualmente, se essa zona tem as mesmas características que aquela e naquela zona tem, provavelmente. Sim, mais uma vez. É o risco, né? Sim. É o risco do trabalho. Mas já me aconteceu sim. Nós estamos sempre... E não é fácil, né? De repente encontras ali poço seco, quer dizer, aquilo é... Sim, porque os estudos podem ser... Sim, uma decepção, né? Também. Enquanto não furares, não tens a Sim, certeza. não tenho a certeza. Então, está tudo bem. Faz parte, né? Faz parte da atividade. Nós estamos sempre a falar da indústria de petróleo e gás. Nós estamos sempre a associar o gás e o petróleo juntos. Normalmente não se fala só de exploração de petróleo, fala sempre do gás. Então, nós, ou seja, queremos ouvir, obviamente, a parte da vertente do engenheiro ou geólogo. Por que nós estamos sempre a associar o petróleo ao gás e vice-versa? Bom, realmente nas escolas e nos ensinos, nós, claro, dependendo do nível acadêmico, nós tendemos a ensinar que são fluidos não mexíveis, não é? Que uma coisa é o petróleo, outra coisa é o gás, e por conta da densidade, diferença de densidade, eles não se misturam. É verdade. Mas,
em toda a concentração de óleo há uma percentagem ainda que mínima de gás. Então, no processo de produção do óleo, com certeza haverá uma percentagem, uma quantidade definida, ainda que seja pouca, de gás, dependendo do tipo de reservatório. E é verdade que existem reservatórios só de gás, é verdade que existem reservatórios só de óleo, mas na maior parte das vezes há o óleo associado. Então esse óleo associado é que faz com que sempre que nós produzimos óleo, venha uma quantidade de gás. E, obviamente, dá para usar um e o outro, não é? Sim. Depois separando, ou seja, passa depois por um outro processo, né? Aí já é outro colega que Aí outro faz colega, isso. porque realmente e é bom que faça essa pergunta. O gás é muito importante. O gás é muito importante. Na verdade, os nossos reservatórios só têm vida se tiverem gás. Ok. Porque a extinção do óleo para a superfície tem muito a ver com a existência de gás dentro do reservatório. Ok. Dissemos e defendemos que a energia de um reservatório é o gás. Oh, ok. Que é o que dá, vamos usar da forma literal, é o que dá gás para o petróleo É o gás que subir. dá o gás para o É petróleo o gás subir. que dá o Então, gás para o petróleo subir, tanto mais que há exatamente. zonas que, Sim. por exemplo, tens óleo e não tens como tirar. Ok. Então daí que vem a questão da injeção que já estamos a falar de outro assunto totalmente Sim. diferente. Então Ok. injetamos gás ou água de maneira a criar essa Exato. elevação. Então o gás é bom Uhum. e além de que ajuda-nos na produção de hidrocarboneto, é que esse gás também pode ser usado. Ok. Esse gás pode ser usado para transformação de energia, para a própria gestão, se for offshore, por exemplo, das instalações, criação de energia, como já disse, alimentar geradores. Então, o gás não é mau de todo, né? Ok. É bom. Aliás, há quem diga que agora o gás é o novo petróleo, né? Agora está-se a dar talvez mais importância e está-se a fazer mais investimentos também para o gás natural, na verdade. Sim, porque na verdade, claro, quando me refiro ao gás, eu me refiro ao gás limpo, um gás tratado, não é aquele gás que vai, por exemplo, poluir o meio ambiente. Isso já obrigaria Sim. um plano de gestão deste mesmo gás. Na verdade, o gás, sim, sempre será útil. Não posso assim definir que vai ou defender que vai substituir o petróleo, porque são hidrocarbonetos diferentes, mas tem a sua importância, tem. Exato. O petróleo, obviamente, tem a importância que tem porque nós conseguimos facilmente ver, né? Ver e transportar, ou seja, já existe uma infraestrutura quase que automática para a retirada do petróleo do subsolo para depois ir até a refinaria e seguir os seus processos. No gás não temos, ou seja, a exploração e produção do gás já não é tão fácil nem tão barata, digamos assim, como é do petróleo. Né? Talvez, não sei se em termos de exploração, vê-se já desde o início, a partir do momento que sai do subsolo, a dificuldade ou não que vai se ter em explorar ou em produzir-se aquele hidrocarboneto retirado do solo. Pois, na verdade é mais na vertente econômica, Ok. não é? Eu produzir o óleo, eu tenho um custo de operação um determinado custo de operação e tenho, vamos assim dizer, o lucro. E esse lucro vai permitir cobrir o custo de operação e todos os outros custos que eu tiver, tanto de instalações, etc. Agora, na produção de gás, será que eu terei o mesmo custo? Será que eu terei o mesmo lucro. retorno? Então, será que me interessa estar a produzir gás? Então, para determinados países, sim, eventualmente interessa produzir gás. Vamos dar exemplo, por exemplo, da Rússia. A Rússia produz muito gás e é o gás que serve para alimentar uma boa parte do mundo. E da Europa, né, principalmente. E se calhar para nós não interessa assim tanto produzir o gás, porque o retorno que nós temos na produção do gás não é o mesmo de investimento. Então penso que além da especificidade que é o processo de tratamento do gás, também tem a ver com a questão financeira. Sim. Money talks, always. Exato. Principalmente nessa indústria, né? Pois. Na verdade, aquilo vai valer a pena se sim avança, se não, bom, vamos deixar aí, vamos fazer outra coisa. Certo. Ok, não, faz sentido. Na verdade, eu agora queria entender um bocado de alguns termos que usa-se, ou seja, reservatório, reserva. Qual é a diferença?
engenheiro de reservatório lida apenas com as reservas? Como é que é? Como é que funciona? Para quem não entende, para quem é leigo na matéria. Bom, o engenheiro de reservatório, o que é que ele Uhum. faz, na verdade? O engenheiro de reservatório usa dos dados petrofísicos e geológicos e Uhum. transforma-los em modelos dinâmicos. Ok. Ou seja, dependendo das informações que ele recebe Uhum. de uma determinada anomalia, ele vai tentar definir a quantidade de óleo que existe num determinado local, que é chamado reservatório. Só para tirarmos reservatório, é o quê? É o local onde nós encontramos hidrocarbonetos. Ok, O local ok. com características Uhum. petrofísicas necessárias para Uhum. acúmulo de hidrocarbonetos. Ok. Então, nesta zona que está, claro, vai estar sempre água, Uhum. associada à água. Nesta zona que nós temos o acúmulo de hidrocarboneto, nós chamamos de reservatório. Uhum. O engenheiro de reservatório tem a tarefa de pegar os dados petrofísicos, geológicos, e integrar, Uhum. convertê-los em modelos dinâmicos e, com base num modelo, eventualmente identificar as zonas perfeitas para extração de óleo, fazer um plano de Ok. desenvolvimento, Uhum. dizer, por exemplo, olha, com base Uhum. nesta região, neste reservatório, nós vamos precisar de Uhum. 6 poços produtores, Uhum. 4 poços injetores, Uhum. para que nós possamos fazer o quê? A recolha máxima, o maior aproveitamento, daí que vem a questão Ok. de De reservas reservas, daquela ok. região, porque Ok. reservas Uhum. é o que já está, são reservas. É o que já teve É, exploração? não, é o que está aí sem nós tocarmos. São as Ok, nossas já reservas. existe ali. Ok, Agora, ok. quanto Uhum. podemos recuperar daquilo, também é outro trabalho do engenheiro de reservatório, Uhum. fazer análise do fator de recuperação. Hum, Porque nós nunca vamos recuperar 100% daquilo que está que está em ali. place. Exato. Então, Ok. também faz parte do trabalho do engenheiro de En- reservatório. Então, um bom aproveitamento, estamos a falar mais ou menos em que percentagem? 40, 40? 30, 40%. Uau, ok. 30, Isto 40. já é considerado Bom, muito bom. bom. Ok, ok. 30, Interessante. 40. Dos 100. Dos 100, sim. 40 dos 30, 100. 40 dos 100. Sim, 30, 40 dos 100. Ok, então, Claro, mas reserva, isso também reservatório. depende de campo em campo, não é? Ok, sim. Olha, ainda bem até que tocou nesse ponto. Nós, ou seja, temos a noção de que tem um bloco em que foi então aprovado a exploração de petróleo e gás. Um Uhum. bloco. Mas nós vemos que só, ou seja, digamos que o bloco é essa mesa toda. Mas a exploração só é feita nesta partinha aqui da mesa. Uhum. Ou seja, tudo o resto fica sem nada. Então, quem é que vai realmente decidir que aqui tem mais do que ali? Boa. Potencialidade, digamos assim, né? Na verdade, é um cálculo volumétrico, e eventualmente é uma questão muito importante das características petrofísicas daquela região. Ok. Por mais que tenha essa mesa toda, mas só um terço dessa mesa apresentam boas características petrofísicas para a concentração de óleo. E o resto não. Ok. Temos que prestar atenção na permeabilidade, na porosidade, saturação, todos esses detalhes vão eventualmente nos dar as zonas preferenciais de concentração de óleo. Ok. Então, definindo as zonas preferenciais de concentração de óleo, definimos, olha, então vamos lá, vamos nos focar nesse lado, vamos focar na zona norte, Sim. vamos ignorar um pouco a zona sul. Claro que o trabalho de exploração é importante, é constante e deve ser constante, porque eventualmente temos essa zona definida, mas aí bem perto, a coisa de 10 ou 100, 200 metros, tem uma zona ainda melhor. Melhor, Então, ok. vai depender muito da litologia, como eu disse. Da litologia. Sim, Ok. tem a ver com as características petrofísicas deles. Ok. Então, decidimos que aqui, afinal, que tem mais potencialidade, né? Sim. Aqui. De repente, perfuramos e não tem assim tanto. É possível depois mudar para uma outra área um bocadinho mais ali? Sim, Ok. é possível. Uhum. É possível. E, claro, como eu disse, depende daquilo que são as zonas de. Por isso é que nós temos os tais modelos dinâmicos. E modelos dinâmicos, com base nos dados petrofísicos e geológicos que recebemos, nos dão as zonas preferenciais, zonas com melhor saturação de óleo, de água, as zonas com melhor permeabilidade.
Como eu disse, o reservatório é o local com características petrofísicas para acúmulos. Ok, Uma dessas características, por exemplo, é a boa permeabilidade. ok. Então, se Uhum, for uma zona que não tem uma boa permeabilidade, já nos dificulta na uhum, extração. ok. Se também não Uhum, tiver boa porosidade, também nos uhum. dificulta. Ou Então, seja, pode ter petróleo, mas o acesso a é ele é exatamente. E a difícil. forma de Ok, a tirar, forma de tirar pode ser outra. e Ok, aí também vem outras técnicas, né? ok. Técnicas, tecnologia, investimento financeiro, não é? Para extração, então. Know-how. Exatamente. Exatamente, que é muito Yeah. importante. Nós temos ouvido, ou seja, na nossa lei das atividades petrolíferas, que é a lei magna do setor, Uhum. aprovada em 2004, diz-nos que a exploração tem fases, né? Uhum. Nós ouvimos falar da fase de pesquisa e eu queria entender quanto tempo, mais ou menos, é que se leva da fase em que nós iniciamos os estudos e estamos a analisar os dados até a fase que de facto dissemos, ok, agora está pronto para ser perfurada esta área. Quanto tempo mais ou menos demora para fazer Olha, eu vou esse lhe responder trabalho? como geólogo. Ok. Uma vez eu li um Uhum. texto: nunca empreste dinheiro a um geólogo, porque um ano para o geólogo pode ser Um mais- dia. um dia ou Ou, mil ou anos. 1000 anos. Então o tempo geológico é totalmente diferente. Mas diria Aham. que não é possível definir exatamente quanto tempo. Uhum. Há um programa de execução de trabalhos e tarefas, não Uhum. é a cumprir, eventualmente, mas nem sempre esses programas são Uhum. cumpridos na íntegra, ou podem até ser cumpridos, Uhum. mas há outros fatores independentes Sim. porque, Podem surgir. que podem Uhum. surgir, então é muito difícil dizer Uhum. exatamente vá, um ano, dois Uhum. anos, porque tudo começa na identificação desses prospectos. Sim. Então, Assim, mas mínimo, assim, por exemplo, não pode ser abaixo disso, né? Por exemplo, se eu disser agora, Edlásio, tem aí uma área de concessão, preciso de que em um ano me apresentes os estudos todos e eu quero já tirar petróleo no próximo ano. Está a dizer uma... bom, É completamente impossível. não, impossível não é, Ok. mas também um trabalho feito à pressa tem resultados depressa, né? Pois. Agora, um Uhum. trabalho com mais calma envolve mais paciência, Uhum. eventualmente maior concentração e maior análise dos dados. Exato. Porque um pequeno erro pode eventualmente nos levar àquilo de furar e encontrar seco. E encontrar seco, exato. Uhum. Então, se bem que os trabalhos de exploração são trabalhos que são constantes, Sim. né? Estamos a falar, por exemplo, de atualização de dados, recolha Uhum. de dados constantes, Processamento processamento dos desses dados. dados. Uhum. Então, eventualmente leva um tempo considerável, mas não menos de um ano. Não menos de um ano. Então, digamos 5 anos. É um tempo razoável para se fazer uma pesquisa. Dependendo de se um campo já Ok, conhecido, se for com um. algum Ok. histórico ou Uhum. com algumas características idênticas a campos próximos, aí já é mais fácil, Já é porque tu mais já tens fácil. um Ok. background, já Sim. tens alguma informação Uhum. relativa àquela zona, Sim. então tens maior domínio. Agora, Uhum. assim, um campo virgem, só com uma bola de cristal Precisas mesmo. de mais tempo, obviamente, né? Sim, Ok. sim, sim. Nós temos ouvido falar muito do pré-sal, não Hum, é? Queria entender, principalmente no Brasil, que uhum, falou-se muito, teve até inclusive algumas descobertas importantes e mudou completamente o setor petrolífero brasileiro, não é? uhum. Nós aqui também temos o pré-sal. Queria que de alguma forma o Edlásio explicasse para quem não é engenheiro qual é a diferença, né, do pré-sal e de outros campos Ok. normais. Bom, na verdade, essa essa definição de pré-sal, tal como o Uhum. nome diz, pré-sal quer dizer que é antes do sal, Ok. né? E claro, Uhum. existe o pós-sal, que é depois do Uhum. sal. Isso já é de uma outra história da evolução tectônico-sedimentar das Uhum. bacias. Usa-se Uhum. muito o Brasil porque acredita-se que há milhares de anos atrás havia um contato entre o continente sul-americano e o continente africano, Uhum. e com base nessa separação, né, com a Uhum. incursão maria, houve uma separação dos continentes Uhum. em que o sul-africano foi para um lado, o O sul-americano sul-americano. foi para um lado e Uhum. o africano foi para o outro. Uhum. Então, acredita-se que com as características de um continente e o outro, Uhum. eventualmente sim, tiveram juntos, Uhum. mas com essa incursão marinha da zona sul Uhum. para o norte, houve a entrada, está a entrar mar, está a Uhum. entrar sedimentos que vêm com o mar, nesse caso o Uhum. sal. Isso fez com que dividisse, né, no caso das nossas bacias,
com a grande deposição de sal, de grande espessa camada de sal, dividir-se as eras geológicas, as características litológicas em Uhum. zonas que foram depositadas antes do sal, ou seja, rochas que Uhum. foram depositadas Antes antes do do sal. sal Uhum. e rochas que foram depositadas depois do Depois do sal. sal. Então aí temos Ok. o pré-sal e o Uhum. pós-sal. Quando se fala muito de pré-sal e que o Uhum. Brasil agora encontrou, estamos a falar de zonas com grandes potenciais petrolíferos, Uhum. com grandes volumes, mas também devido à distância Uhum. e características do óleo, temos também o grande impedimento que é como tirar esse óleo dali. Ok. Porque não estamos a falar Uhum. de águas rasas, estamos a falar de águas ultra profundas. Então, pronto, eventualmente o Brasil, que tem a melhor Uhum. tecnologia a nível mundial, já consiga explorar no No pré-sal, pré-sal. que são as Uhum. zonas preferenciais, porque Sim. tiveram aquela concentração ideal de Hum. hidrocarboneto, um sistema Ok. petrolífero eficaz, Uhum. que eventualmente acreditamos se lá no Brasil, que estávamos junto, estávamos coladinhos, já está uma coisa aqui, nós também temos. Exato, sim. Mas sim, isso também envolve técnicas e Uhum. tecnologias mais avançadas para então Sim. explorar ainda Exato. o Mas pré-sal. nós ainda não estamos, nós aqui em Angola ainda não estamos nesta fase. Nós nunca descobrimos o nosso pré-sal, digamos assim. Há estudos, Há há estudos. estudos, há Ok. estudos, Ok. há estudos Estão a decorrer que ainda, estão a né? decorrer. Mais Ok. informações. Sim, é agora que nós queremos estar juntos e misturados, Yeah, yeah, aqui. yeah. Não, sim, porque assim que o vizinho tem, Sim, nós também, tem como. eventualmente. As nossas casas são próximas, então. Mas Ok. há estudos, há Sim, ok, estudos. muito bom. Então, assim, em regra geral, como é que diria que está o nosso nível exploratório nacional, né? Sabemos que, obviamente, as grandes empresas do setor são internacionais, Sim. mas também já temos boas empresas e com muita experiência nacional Uhum. apenas. Como é que acha que nós, em termos de know-how, tecnologia, investimento, estamos? Estamos bem? Podíamos estar melhor? Bem, na verdade, eu penso, não é, que em termos de exploração não estamos mal. Uhum, Eventualmente já temos muitos dados, temos muitas informações, mas como eu disse há bem pouco tempo, o trabalho de exploração é um trabalho constante. uhum, Eventualmente a gente quando encontra, quer explorar, quer uhum, produzir, e paramos, ou quer produzir, e paramos de fazer o trabalho de casa que é uhum, explorar. Mas sim, podemos sempre fazer mais. uhum, Tem know-how, tem uhum, tecnologias, tem pessoas capacitadas. uhum, Eventualmente podemos fazer melhor. Não estamos mal, uhum, mas é um trabalho que não deve parar. Isso nós vemos uhum. que, por exemplo, antigamente só falávamos das bacias marginais, mas hoje já estamos a falar das bacias intracratônicas, que é o Oh, caso sim. do Etosha, o O Cavango. cavango, exato. Então já é um Uhum, trabalho de exploração. uhum, E outra coisa também tem muito a ver com a atualização da carta geológica como tal. ok. Não é um trabalho que Uhum, também não deve uhum, parar, é a atualização uhum. e as formações podem nem ser. Às vezes nós temos uma formação identificada num determinado local e logo definimos que afinal, não, calma, isso não é essa Não formação. é assim. Já aconteceu Uhum, comigo de uhum. estar a explicar a alguém, olha, isso é formação binga, que tem essa característica, assim, 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 e alguém ver, partilhar comigo, doutor Uhum. Buta, né? E partilhar comigo, olha, não, a característica da formação binga é essa, mas a formação catumbela é essa. Eu, Essa. oh meu Deus, Mas tem já ensinei uma alguém. errado. Mas tem ou seja, um mapa que mostre isso, ou seja, como é que nós sabemos, né, a Uhum. formação? Não, Tem uma plataforma que é atualizada, tem mapas, tem estudos, onde é que podemos encontrar esses estudos? não, Uhum, tem cartas, tem mapas, uhum, e claro, tem a ver com a característica específica, características uhum. litológicas específicas de cada formação. Ok, Cada formação foi depositada num ambiente sedimentar específico. específico. Então, Uhum, eventualmente, aquilo que foi depositado no mar, ou pelo mar, é diferente comportamento daquilo que foi depositado, por exemplo, pelo rio. exato. Então, tudo isso vai ajudando com o tempo Uhum, a identificar quem é quem uhum, e as características, o tipo de fósseis, eventualmente, uhum, que podem então apresentar. Mas sim, o sim. trabalho de exploração tem sido feito. É necessário que, Uhum, não, que seja mais intensificado, ok. é necessário que se Uhum, faça mais, porque nós não podemos dar por garantido uhum, aquilo que são as nossas reservas no mar, não exato. é? Enquanto que nós temos uma terra totalmente fértil e
muito boa e com potencial petrolífero alto. Muito elevado, não é? Em termos de capital humano, Edlásio, acha que em Angola nós já temos engenheiros, geólogos, geofísicos suficientemente capazes para realmente dar essa resposta ao tal investimento e aposta que se quer ter? Não, acho que sim. Nacional, seja Acho que sim. nacional. Acho que sim. Claro que, claro que é sempre. Ninguém sabe tudo. É sempre necessário ter suporte, eventualmente, de um consultor, mas eu acredito e tenho a certeza que, sim, em termos de capital humano, nós temos técnicos, Ok. temos engenheiros, temos pe- pessoal, não é? Recursos humanos para levar um trabalho de A a Z. A Z. E neste leque de capital humano, consegue-se ver-se muitas mulheres? Olha, por acaso vê-se em termos. Vê-se, e é verdade, em termos. É triste que. Bom, digo triste. Que eu vejo mais Oh, mulheres envergarem pro lado de Minas, né? ok. Quando eu vejo que não há limite, tanto na área petrolífera como na área mineira, praticamente estão intrinsecamente ligados e o mesmo potencial feminino na área mineira podia ser o mesmo potencial feminino na área E petrolífera. não vemos isso ainda. Infelizmente, ainda não, Ok. embora não veja limites, né? Ou seja, para quem estuda geologia, pode ou enveredar para petróleo e gás ou para minas. Ou para Minas. As características de alguma forma são idênticas, não é? Sim. Olha, Exploração. e é estranho que, por exemplo, quando eu estudei o ensino médio no Instituto Nacional de Petróleo, no internato, nos diziam que geologia é o curso das mulheres, né? Sério? Tinha muitas colegas mulheres? Sim, Ok. normalmente éramos Ah. 10 rapazes e 20 meninas. Uau! Ai, vais onde? Geologia? Ei, curso das damas. É Yeah, muito bom ouvir isso yeah, nesse setor. mas, É bom, ainda mas é bem. isso. Ah, É isso. ok. Bom, podíamos estar aqui na Indonésia a falar, muito interessante. Acho que lá em casa também conseguiram entender como é que funciona esta parte inicial, né, da exploração dessa indústria tão dinâmica e uma indústria de longo prazo, né? Sim. Nós falamos que não se fazem as coisas a correr, tem muito risco envolvido, não apenas financeiro, como de recurso, infraestrutura, capital humano, tecnologia, então não tem mesmo como correr, tem que se fazer bem. Certo. Então é uma indústria de longo prazo, Longo né? prazo. E realmente vermos que existe já um capital humano nacional, local, capaz, preparado e já estar à frente de projetos que de alguma forma vão desafiá-lo, já é muito bom de se ver. E o nosso podcast foi exatamente criado para este sentido, para dar essa visibilidade, não é? Talvez para quem quer agora estudar, quem está indeciso se vai para a geologia ou se vai para a geofísica, Não ou curso se das vai. mulheres, não é? É para todos, afinal, então podemos todos Sim. ingressar se quisermos. Mas queria agora entender e puxar aqui a brasa para a nossa sardinha, que é para o lado mulher. Consegue indicar-me uma mulher que realmente impactou a sua trajetória, não apenas profissional, se vê que ser acadêmica, uma mulher que de facto trouxe uma disrupção ou de alguma forma o fez inspirar para ser e fazer aquilo que faz hoje? Olha, eu vou lhe indicar duas. Ok, Só boa. para ver que Que existe. que existe e que tem muitas mulheres. Eu vou Uhum, lhe indicar duas. Uma é Engenheira Lígia Barroso. uhum, A Engenheira Lígia Barroso foi minha tutora enquanto fazia o meu estágio de fim de curso uhum, e pô, para mim foi tipo. Normalmente, infelizmente, nós catalogamos as mulheres sem conhecer, sem ver o uhum, potencial e como se tivesse algum tipo de diferença. uhum, Não vemos um ser humano, mas vemos mulheres. uhum. E a Engenheira Lígia Barroso era aquela pessoa que 5 horas da manhã estava no trabalho e já a trabalhar, a todo gás. E pronto, estava sempre por cima de mim, ajudou-me muito Uhum. na fase da defesa de fim do curso. E é muito profissional, é Uau. muito Uhum. inteligente. Ela é aquela senhora que não se cansa de trabalhar Boa. e tu vês que está sempre pronta a ajudar. E ela, como ela dizia, não seja mais um, Edlage. Não seja mais um. Eu não quero que seja mais um. Tu tens que ser diferente. E ela é isso. Eu lembro-me de uma situação de defesa Uhum. em que eu aí ainda era um estudante no meio de tantos engenheiros on spot e as pessoas iam fazendo questionamentos e perguntas e eu ficava perdido, meu Deus, vou responder como?
E era uma sala vá de mais de 8 homens, séniores, Uhum. engenheiros e etc., Uhum. os títulos, etc. E vejo a Lígia Barroso assim sentada na cadeira, a prestar atenção nas perguntas. Eu consegui responder algumas, mas depois me perdi. E ela pegou, disse: calma aí. Foi respondendo pergunta por pergunta, Pergunta. posicionando as pessoas que foram fazendo essas perguntas, Uhum. esclarecendo as pessoas que as perguntas não foram bem elaboradas Ok. e até ajudando as pessoas a entender as suas próprias perguntas. Então, I was like, wow, Uau! eu quero sempre. Eu quero ser assim. Yes, pelo menos 10% daquela senhora. Exato. E a outra E a outra? é a engenheira Graciete Sungua. Ok. A engenheira Graciete é uma senhora que se transforma. Eu digo sempre ela se transforma. Ela tem dois mundos. Ela está me ajudando muito nesse processo de conversão de geólogo para engenheiro de Uhum. observatório. Ela diz: Edlásio, para. Não quero Edlásio geólogo. Troca. Quero engenheiro de observatório. Ela é muito inteligente. Ok. Muito inteligente. Boa. Ela Uhum. domina tudo. Ela Uhum. está a ouvir 5 coisas, 6 coisas, e de repente é como se ela absorvesse de todos e dá o Todos. ponto de vista dela. E você Dela fica, meu própria. Deus, como é Uau. possível? Onde Uhum. é que tem tanta informação assim? E ela, essa cabecinha bem pequena, mas tanta informação. Então eu respeito muito essas 2 mulheres. Ok. São Boa. técnicas muito Uhum. capacitadas. Uhum. E tenho certeza que nas mãos delas, e de qualquer mulher, porque as mulheres têm a Uhum. capacidade de organizar, têm disciplina, têm rigor, então eventualmente isso Faz toda a faz toda a diferença. Nós diferença. fazemos toda a diferença, é verdade. Nós já sabemos, mas ouvir de homem é Não, sempre também especial. não, é sábio entender isso, é sábio entender isso. É verdade. Olha, Edlásio, geólogo e engenheiro do observatório, É Dlásio. nós só temos que agradecer por ter estado aqui conosco hoje. Deixe-nos uma aula, acho que todos nós aprendemos sobre geologia, Muita lâmina confusão. d'água, reservatório, todos nós somos um pouco mais geólogos hoje. E tudo graças a ti por teres aceito o nosso convite, por estares aqui hoje. Tens um projeto também que é a ASGE, Certo. que é exatamente também na tua área. Certo. Queria que falasse um pouco disso antes de finalizarmos. Bom, esse Uhum. projeto, na verdade, surgiu na necessidade de despertarmos mais as pessoas relativamente à sustentabilidade, às energias renováveis. Porque sim, nós queremos produzir petróleo, nós queremos Uhum. o dinheiro do petróleo, mas nós temos que fazer isso de forma sustentável, nós Uhum. temos que pensar que não existe só o dia de hoje, nós temos que Uhum. pensar no dia de amanhã, o impacto que essas produções podem criar Exato. na atmosfera e não só nas populações. Uhum. Então criamos esse projeto não só para despertar, mas também para ajudar Uhum. pessoas que eventualmente queiram apresentar outros projetos. Uhum. Então, fazer uma Uhum. espécie de ligação entre Uhum. aquilo que é a zona área acadêmica, Uhum. área científica, para aquilo que é o profissional. Exato. E responder questões também Uhum. da indústria. Muitas das vezes a pessoa depara com uma questão e nem tem nem resposta em termos lá na indústria, assim como outros Exato. países fazem. Uhum. Pegam, mandam na academia. A Exatamente. academia traz a Uhum. resposta, vai, apliquem ali. Então, Uhum. nós estamos a fazer essa Essa ligação. ligação. Uhum. Então, temos feito isso, Uhum. temos feito várias palestras, temos feito realização de Uhum. cimeiras, temos feito Uhum. mesas redondas, e então, feiras, e isso tem feito com que mais pessoas tenham acesso a Uhum. informações e quebramos a barreira entre a academia e o técnico. E o técnico profissional, E exato. facilitamos esse Uhum. networking. Exato. Eu já sei que um Yeah. aluno meu pode conhecer a Teresa Exa- amanhã. é verdade. Aliás, vou aprender imenso, né? Sim, sim. Exato. E acho que só pela iniciativa, então, de parabéns, principalmente pela nossa indústria que é muito fechada, né? Às vezes não sabe onde ter certa informação, com quem falar, e ter projetos e iniciativas do gênero, acho que são bem-vindas e nós estamos aqui para dar suporte. Olha Vamos. quem diz, olha quem diz. Olha quem diz, deixa eu também parabenizar, né? Porque, Obrigada. meu, isso, por mais que a gente ouve falar, uma coisa é Uhum. ouvir, falar, outra coisa é ver. Então, quando já temos um podcast, eventualmente, felizmente, só temos tido podcast para Uhum. algumas áreas da vida que nem sempre são mais técnicas. Uhum. Então, se alguém vem com essa ideia, que é a primeira que eu sei, pelo menos, cá em Angola, Ok. então é de louvar. Boa, Parabéns. obrigada, Deus obrigada abençoe. mesmo. Muito obrigada, Edlásio. Nós vamos deixar aqui no rodapé os contactos da página também, do próprio projeto. Quem quiser seguir e acompanhar também as iniciativas, terá já aqui embaixo no rodapé. Muito obrigada mais uma vez, Eu que Edlásio. agradeço. Estava nervoso, pensei que fosse.
Não, tiveste perfeitamente. Yeah. Então, muito obrigada. E